Fala, nação. Pessoal, final vai ser entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Vamos ver o que o Mauro César, né, falou sobre isso aí. E vamos ver também o que o Thiago Leifert, né? Ontem ele deixou já um atentozinho ali, peguei um trechozinho ali rápido pra gente debater aqui, beleza? Tudo isso e muito mais. Peço que vocês dêem uma força ao canal, se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando também esse vídeo com familiares e amigos que torcem pro Flamengo. Então, sem mais delongas, vamos começar com o corte aqui do Mauro César. De ontem, a atuação de ontem, ela é fruto de uma atuação ruim do Palmeiras uma semana antes. Por isso que eu acho que são dois times, nesse momento, muito instáveis. Instáveis. A gente tem que olhar os últimos jogos, não só os jogos da Copa Libertadores. Os jogos que vem disputando oscilam muito entre atuações muito boas e outras muito aquém. Né? E por isso que eu acho que até lá muita coisa vai acontecer e o próprio Campeonato Brasileiro pode ter uma influência no estado de ânimo de uma equipe ou de outra. E mesmo assim, vai ser um jogo totalmente descolado dos demais. A mobilização para essa partida ela não tem vínculo com o brasileiro. Se chegarmos lá e um deles estiver alguns pontos, bons pontos à frente do outro, na briga pelo título da Série A, isso pode não influenciar nada no jogo final. É um jogo totalmente descolado de tudo, é um jogo que tem vida própria. E acho que essas semifinais, contra os dois últimos campeões da Sul-Americana, né? O LDU ganhou em 23, o Racing ganhou em 24, também mostra como a gente tem que sempre respeitar muito a Libertadores, porque os dois times ricos tiveram que capinar sentado, como diria o Apolinho, para conseguir passar. Os dois. O Flamengo, tudo bem, fruto de uma expulsão inexplicável, né? Que aqui na Argentina nem falam sobre isso. É impressionante assim, a crise da imprensa esportiva em grande parte. Né? Se analisa um jogo como se a expulsão fosse normal. Né? É incrível. Assim. Praticamente não se fala do bizarro que foi a expulsão. Só se fala que não deu mais minutos e tal, que até deveria ter dado mais minutos, mas é uma questão menor nesse contexto. Enfim, mas é isso. Então, os dois tiveram dificuldade. O Flamengo teve que fazer um esforço muito grande para passar. No Rio, sofreu para fazer o gol. O gol foi um gol que a bola bateu no adversário, senão terminava 0-0. Bateu no Marco Rojo, né? Por isso que entrou. E o Palmeiras conseguiu perder de 3-0 no primeiro tempo para essa mesma equipe que ele amassou o torcedor ontem. Então, times tão inconstantes permitem a gente pensar qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu acho que o jogo vai ter vida própria, vai ser um jogo completamente desgarrado de tudo que vai estar acontecendo, porque é uma final que vale um título que vai colocar um brasileiro numa condição inédita, né, de 4 vezes campeão, né, e vai igualar, né, vai igualar, vai superar. Eu já perdi agora, não lembro. Os argentinos têm número de títulos, acho que iguala. Vai superar, eu acho. Vai empatar. Empatar, não. Supera em um. Supera em um? Já está empatado. Vai ser campeão, vai superar em um. Já está superado. Né? E acho que aí entra até nesse contexto, entra uma outra questão. Né? Os títulos da Argentina, muitos são de uma época muito diferente da Libertadores. Mas muito diferente. Não só pelo desinteresse dos brasileiros, que era um problema dos times aí do país, mas também pelo que acontecia. Né? Os títulos do Independente do Grondona, os títulos do Estudiantes lá do Zubeldia, que não é o Zubeldia do Fluminense. Era uma outra Libertadores, muito selvagem, muito diferente, em que você não vencia na bola, você vencia também na porrada, na intimidação, na agressão. E na bolinha, então, né? E na bolinha, né, Mauro? Na bolinha, valia tudo. Era uma competição muito diferente do que ela é hoje. E os títulos brasileiros, você pode encontrar um ou outro questionável, talvez, aí pesquisando, mas, em geral, eles são conquistados na bola, não na bolinha. O nosso Rubens, nosso produtor aqui, ressalta que empataremos. O Brasil vai empatar. Pois é, eu tenho essa sensação também. E não superar. O Arnaldo... Não está empatado, Arnaldo. Nós temos um a menos. Bom, vamos pesquisar aqui e vamos ver. Rubão, se o Rubão disse... Porque o Rubão é o homem das estatísticas e do tênis. Isso. Arnaldo Ribeiro, se o Abel errou bastante lá em Quito e foi bastante criticado, a Argentina, o Brasil dominar o continente e tal, ou nem isso? Muito pouco, muito pouco. Só quando a pauta Libertadores, de repente, resvala nessa questão. E uma coisa... o continente o time e tal, brasileiro domina. Isso. Muito pouco, muito pouco. Só quando a pauta Libertadores, de repente, resvala nessa questão. E uma coisa meio bizarra que foi falada aí, que eu ouvi, muita gente ficou me perguntando, não estão dizendo que eles torcem pelo Racing porque não aguenta o time brasileiro? Torcendo pelo Racing é uma pinóia. Os caras estão secando, pô. Você acha que o cara que torce para outro time vai torcer para Racing?
Não é nada, torce contra, como acontece no Brasil. Quem não é palmeirense onde torceu contra a LDU, não hipótese alguma. E nem que os argentinos estivessem ganhando a Libertadores anos seguidos, alguém no Brasil ia torcer pelo rival. Isso é coisa de quem não é de futebol, quem não gosta, não liga, sabe? Ah, vou torcer pelo brasileiro e tal. Aquela pessoa que é perguntada na rua, não sabe nada de futebol, essa torce pelo brasileiro ou torce aqui pelo argentino. Isso não Protesto! Ontem, Protesto! O Juca é uma exceção, que ele torce para os brasileiros. Não é o problema, e não é pachequismo, é o que eu vou dizer e vou repetir. Eu comecei a minha vida profissional como jornalista numa revista nacional de futebol chamada Placar, em que a gente torcia pelos times brasileiros, porque também era uma maneira de vender mais revista. E eu incorporei isso. Eu não Mas você é consigo. jornalista, Juca. Eu estou falando do torcedor normal. Não, sim, Sim, tá. eu estava falando Não, do claro. cara que é torcedor. Ah, um Perfeito. torcedor do River Plate vai torcer pelo Racing porque os brasileiros estão ganhando muito a Libertadores. O torcedor do Argentino Júnior não vai. Não, torcer contra. Perfeito. Os caras Acontece em caso de time simpático, Que se né? dane. São Caetano na final. Teve muitos memes depois do jogo do Gustavo Costas, do técnico. Ele falou: vamos a Lima, estaremos em Lima. Aí tem uma estação de metrô aqui chamada Lima. Aí o meme era ele chegando na estação. Ó, Gustavo Costa já está em Lima. Ele teve direto ontem aqui. Se o pessoal procurar aí, vai encontrar Muito bom. a foto. Fala, Arnaldo, você chamou? Não, rapidinho, eu estava até olhando a capa do Olé do site nesse momento, e lá sim a espanholização, porque eles só falam de River e Boca, tipo Barcelona e Real Madrid. Aqui a pluralidade é um pouco maior. Mas a manchete é espetacular, né? Quem são os ex-Boca e... Tem a questão do Pedro, que o Trajano falou. Será que ele tem condição de jogar? Se é muito tempo para a gente avaliar o que pode acontecer até lá, a gente pelo menos pode imaginar que o Flamengo pode estar reforçado no Pedro lá no futuro. E como que o rubro-negro viu tudo isso? Qualquer coisa que se fale hoje sobre o Pedro, acho que também é precipitado. Ele teve uma fratura há 9 dias, né? E vai depender aí da consolidação dessa fratura. Ele não vai passar por cirurgia, vai esperar que aquilo volte normalmente a consolidar o osso. Aí pode ser que até lá, dependendo das observações, de como ele estiver, ele possa jogar. Eu acho que vai haver um esforço muito grande, que é óbvio, né? É evidente que vai haver um esforço muito grande para que ele jogue, mas hoje é impossível fazer qualquer previsão, né? Seria um mero chute, né? Não sei se ele vai jogar. Acho que aí o Felipe Luiz não terá o Plata também, foi expulso, né? Então está suspenso. O Flamengo vai fazer uma espécie de um protesto lá na Conmebol, que é para marcar posição, né? Mas dificilmente ele vai ter seu cartão vermelho retirado, como foi no jogo do Estudiantes. A expulsão foi difícil de entender. Aqui eles não falam disso, tratam como se a expulsão fosse indiscutível. É bem bizarro isso, bem bizarro. Bem bizarro pelo seguinte, não tem nem discussão, sabe? Normal, a discussão é porque não deram mais 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. E tinha que ter dado também, evidentemente, mas o Racing, o Gustavo Costa é muito fraco, né, gente? Impressionante como esse técnico conseguiu ganhar uma Sul-Americana, uma Recopa e levar o time até a semifinal da Libertadores. O repertório dele é paupérrimo, técnico limitadíssimo, fica ali beijando o Santinho, aquela coisa antiga, assim, sabe? Um técnico fora do seu tempo. Mas deu certo, os caras amam ele aqui, ninguém o critica, né? Ficaram muito claras no jogo, né? O Flamengo se fechou, teve 2 chances do Racing no segundo tempo, e ali no abafa, quer dizer, criou muito pouco. O Flamengo teve ali um jogo em que deu uma resposta boa no aspecto do espírito de luta, da capacidade de mobilização em circunstâncias difíceis. Foi um jogo parecido com aquele do Corinthians, né? Quando o Bruno Henrique foi expulso com 27 minutos do primeiro tempo em Itaquera, semifinal da Copa do Brasil do ano passado. O Felipe repetiu a mesma estratégia, foi inteligente, deu a bola para o time do Gustavo Costas, que com a bola não sabe muito bem o que fazer. E com isso conseguiu sustentar lá o 0-0. Esfriou o estádio, a torcida do Flamengo foi muito participativa no jogo também, movida várias vezes no estádio, e o Flamengo saiu com uma classificação que mudou um pouco a imagem também, me parece, diante do seu torcedor, né? O time do Modo Banana não existiu nessa partida fundamental, ao contrário do que vimos lá em La Plata, que foi uma atuação muito, muito ruim. Agora, eu acho que agora tanto o Flamengo como o Palmeiras vão se voltar para o Campeonato Brasileiro. A gente está falando de Libertadores agora, que está no calor ainda das duas classificações, mas
a partir de final de semana vão jogar. O Flamengo já joga amanhã contra o Sport no Maracanã. Esse não é o jogo remanejado, é o jogo da rodada regular, né? O remanejado em 15 de novembro lá em Pernambuco. E são 2 jogos contra o Sport ainda. Então, acho que agora a mobilização passa a ser para o brasileiro até o dia 29, muita coisa vai acontecer. E o Felipe vai ter tempo suficiente até para experimentar alternativas para a ausência do Pedro, né? Como é que ele pode montar o time. Eu imaginava que ele fosse colocar o Carrascal, o Arrascaeta de falso 9 nesse jogo, mas foi o Plata que jogou mais ali no comando do ataque, né? Depois os dois saíram quando o equatoriano foi expulso, mas ele vai ter a oportunidade de exercitar isso, vai ter que trabalhar isso. Não só pela Libertadores, mas para ganhar jogos no Brasileiro sem o Pedro. Para chegar ao gol, ele vai ter que usar outras armas. Várias vezes jogou sem o Pedro, mas muitas vezes com o Bruno Henrique. E a fase do Bruno Henrique é muito ruim, né? Aliás, para mim, ele foi o ponto negativo desse jogo no Flamengo. Ele não conseguiu prender uma bola no ataque. Não conseguiu dar sequência a uma jogada, cavar uma falta. Sabe? Na situação daquela, cada minuto que você consiga manter a bola longe da sua meta, da sua área, está valendo. E o Bruno Henrique não conseguiu fazer nem isso. Uma atuação, de novo, lógico, em condições muito adversas, mas um jogador experiente como ele, você espera que ele consiga pelo menos esse tipo de coisa num jogo assim. E nem isso ele fez. Então, o Felipe vai insistir com ele pelo jeito, né? Colocando em campo eventualmente, ou quase todos os jogos, mas, de fato, ele hoje não é uma opção. Perdeu-se a confiança no Alossian, né, Mauro? Ele não estava nem no banco, né? O Alisson não foi relacionado para o jogo, não. Ele também não é centroavante, né? Também não é um centroavante. Ele é um atacante que não é um homem de área. Contra o Fortaleza, por exemplo, teve uma bola que passou na pequena área e ele estava na marca do pênalti. O Arrascaeta até fez um gesto para ele. Se ele estivesse ali na posição do centroavante, né, ele empurrava a bola para o gol. E o Plata perdeu um gol também assim, aqui na Argentina, na quarta-feira, que a bola passou e ele chegou atrasado. O cara, aquela coisa, aqueles gols que o Túlio Maravilha fazia, o Dadá Maravilha também, que o cara empurra para o gol vazio, o cara está ali colocado porque o cara tem a capacidade de se posicionar corretamente, é centroavante. O cara sente onde a bola vai cair, ele já tem aquela intuição, já se coloca na condição certa e empurra para o gol vazio. E o cara que não é centroavante, a bola passa a centímetros dele, por que ele não estava ali? Não estava porque ele não é 9. Isso é um problema que o Felipe vai ter que resolver de fato. O Arnaldo, o Mauro falou sobre o olhar para o Campeonato Brasileiro, e é claro que isso vai ter reflexo no que vai acontecer no fim do mês lá, quando se enfrentaram na Copa Libertadores, né? Eles vão ficar aí cabeça a cabeça disputando, e o Flamengo tem um caminho que parece interessante para os próximos jogos no Brasileiro. Pega o Sport em casa e por aí vai. Na verdade, Foi no contexto da coletiva, né, que surgiu o assunto, aí ele falou sobre isso, talvez queria se referir ao Bruno Henrique, por exemplo, né, que tem sido muito criticado, e é um jogador que ele gosta muito, claramente gosta muito, né? Bruno Henrique e Arrascaeta que vão para a quarta final, né, de Libertadores, né, dos dois, pelo clube, né? Aliás, a final de 2021, de quem jogou, tem poucos remanescentes, 4 de cada lado, que não necessariamente vão jogar, todos eles, né? Então tem pouca gente, mudou muito de lá para cá, os dois mudaram muito os elencos. Mas acho que isso foi no contexto lá da coletiva. Aliás, o Felipe Luiz tem uma coisa nele que ainda falta. Eu estava até conversando sobre isso com o Lúcio de Castro, que veio aqui, está fazendo uma palestra e também esteve lá no estádio. O Lúcio falou uma coisa interessante. Falou, falta a ele entender ou manifestar algo que é muito importante para qualquer time de futebol, né? E para o Flamengo em especial, que é valorizar o aspecto emocional. E esse jogo teve muito disso, né? De você superar uma adversidade. Às vezes ele trata de uma forma um pouco fria, muito técnica, né? E é curioso, porque ele é rubro-negro desde criança, se faz questão de falar isso sempre, mas ele não manifesta muito isso. A natureza dele, né? Talvez falte a ele um pouco disso também, porque naquele contexto era bem importante. Para você trazer essa solidariedade do torcedor, essa tolerância com uma má fase, o apoio incondicional para o jogador que está embaixo. Samuel Lino também entra nessa lista aí, claro, talvez até seja Samuel Lino mais do que o Bruno Henrique, desse pedido dele. Também é preciso, acho que, adentrar um pouco nesse terreno aí da parte emocional, que é muito importante. O Flamengo precisava de uma classificação assim, né? Aqui, antes do jogo, o que mais falava era: o Flamengo é muito bom,
time muito técnico, os jogadores são ótimos, mas é um time meio peito frio, um time que não vibra, um time que... E não foi o que se viu. O Flamengo mostrou uma outra característica nesse jogo. E essa imagem que o Flamengo tinha aqui antes da partida contra o Racing, aquele jogo patético contra o Central Córdoba e a pífia atuação em La Plata contra os Estudiantes. Então, 2 jogos contra argentinos criaram uma imagem realmente ruim de um time frio, né? E não foi o que aconteceu nesse jogo contra o Racing. Foi uma boa resposta, mas é culpa do próprio Flamengo, né? Vamos para pênaltis. Eu acho que vai dar. Canedo fez, acho que foi pro Stories, né, Canedo? Em que ele usa. Eu gravei um vídeo no YouTube. E aí eu fui chamar nos stories, aí eu falei, é possível ou provável? E aí, provável? Como assim? E aí começou a nossa discussão. E aí a gente começou a discutir percentual, mas provável é acima de 50% ou é abaixo? Porque aí começou, enfim. 51, eu acho assim. 51%, 50,1% significa que é mais provável que aconteça. Pois é, então. Eu acho que é possível, tá? Eu acho que o Palmeiras é muito mais time que a LDU. A LDU não. Vamos institucionalmente torcer por uma final brasileira, mas de qualquer jeito, o Mengudo já está no dia 29 de novembro classificado para a final, que possivelmente será em Lima, se o país não estiver em guerra civil. Ou senão eles mudam, senão vai ter Defensores del Chaco de novo. Ou podiam mandar para cá, né? Se for Flamengo e Palmeiras, eles podiam mudar para algum lugar aqui, né? Ai, cara, esse assunto aí me tira do sério também, cara. Isso aí não existe. Porque para nós, mas pro SBT, a gente tava todo mundo planejado, já tinha pagado o hotel lá em Santa Cruz de la Sierra, passagem, tudo certo, data, não sei o quê. Aí chega o e-mail. Pensaram, senhores, mudamos de ideia. O estádio não está no nível que a gente quer, então agora vai para Assunção. E vai para Assunção sem estádio, né? A gente não sabia ainda qual estádio seria. Agora, porque se fosse o Del Valle, né, eles iam botar num estádio pequeno, porque o Del Valle não tem torcida, eles devem ter agradecido a classificação do Galo. Quem não gostou, deixa eu só terminar com essa aqui. Quem não gostou da classificação de Galo e Flamengo foi a CBF, porque tem um super impasse de datas agora no Campeonato Brasileiro, que provavelmente vai ter que jogar tudo para a data FIFA agora de novembro e às pressas, porque o Galo joga a final dia 22, então tem rodada do Brasileiro nesse dia. O Brasileirão não para na final da Sul-Americana. E o Flamengo jogaria dia 29, também tem rodada do Brasileirão no dia da final da Libertadores. Como é que tem rodada de Brasileirão no dia da final da Libertadores? E aí o jogo do Flamengo também vai ter que ser antecipado. O problema é que o jogo é Galo contra Flamengo. Então, o jogo da rodada da Libertadores. Né? Então, o Galo já tem... Anula. O Galo tem Galo e Fortaleza, Galo e Flamengo para fazer, e ainda tá devendo um Fortaleza e Galo. Do turno ainda, que é daquela fase da Sul-Americana, que também o Brasileirão não para. Não precisa se preocupar, Canedo, porque eles não podem se cansar, eles são muito bem pagos para isso, então eles podem jogar de madrugada, eles podem jogar de manhã, tanto faz. O negócio é arrumar data, né? Porque o calendário, né? Depois já começa a Copa do Brasil. Tem 2 Galos de Fortaleza, faz um em campo neutro valendo 6 pontos. Olha aí. Isso. Pronto. E eles são muito bem pagos, eles podem jogar até no mesmo dia. Joga de manhã e depois de noite, pô. Não tem problema nenhum. O São Paulo já fez isso. Já. E ganhamos. Virou quase um choque de cultura esse momento aqui. E ganhamos. Obrigado, Pé. Brasileira, mais uma vez, entre Palmeiras e Flamengo. E será Flamengo e Palmeiras em Lima? Diego primeiro. Primeiro que você falou em Lima, a CBF Samir, tá querendo trazer pra cá. Mas o que será então Palmeiras e Flamengo nessa reedição de 2021? Eu acho que tem tudo pra ser a maior final da história da Libertadores. Gostou, comecei bem. 2021, eu acho que tem uma discussão aí com Boca e River, né? Uma final Boca e River, que né? acabou sendo pra Madrid, pra mim, ela perdeu. Ela perdeu aquela treta. Perdeu o brilho. Mas tudo bem, é um Boca e River, né? Mas Palmeiras e Flamengo era a maior final recente, entre clubes né? brasileiros, a maior final entre a 2021. Mas agora essa, até por ter acontecido em 2021, ela fica maior ainda, né? Então, com certeza é a maior final entre clubes brasileiros. Nós decidiremos quem será o rei da América do Brasil. Garoto, exatamente isso. Quem reina no Brasil? A gente Talvez tem quem 2 é reinados, né? Palmeiras e Flamengo até agora. Mas eles estão brigando ponto a ponto. O Palmeiras é líder por 1 ponto. Estão brigando. Em 2021 não tinha isso. Era o Atlético. Imagina o Palmeiras leva os 2, ou o Flamengo leva os 2. Aí é o maior ano da história do clube. Você é louco. Bom, a gente precisa fazer uma rápida pausa, é mais rápido do que você imagina. Na volta, tudo frente. Vamos ouvir eles de novo. É um grande rival, com grandes jogadores. Espero que seja uma grande final. Nós queríamos era estar lá. Era o que nós mais queríamos.
O Flamengo chegou pela sua qualidade, pela sua organização, pela sua estrutura. Portanto, quem está na final, eu acho que chega na final por mérito. Se vocês virem o nosso percurso, nós mais uma vez contamos uma história da nossa montanha que a fomos partindo e temos quase tudo vitórias, um empate e uma derrota apenas. E podíamos ter ficado fora da final, porque jogo mata-mata é sempre possível, mas é um dos rivais. Eu já vos falei em relação àquilo que é o futebol brasileiro, tem muito boas equipas, o Cruzeiro é uma excelente equipa. Agora falando da Libertadores, são duas equipas que são muito competitivas, muito competentes. Pé no chão, a gente sabe que o futebol é muito assim, quando perde às vezes está tudo errado, quando ganha está tudo certo. Acho que a gente tem que saber manter um equilíbrio na nossa vida, na nossa carreira, né? E a gente chega com o pé no chão, lógico, tem muito tempo ainda para a final, mas é um jogo importante, né? É um jogo decisivo, mas a gente vai chegar com o pé no chão e brigar para ser campeão. Meus amigos, pés no chão e cabeça nas nuvens, porque estão vivendo um sonho, palmeirenses e flamenguistas, para essa grande final. Obviamente, eu não vou ser engenheiro de obra pronta e falar que, pô, o Palmeiras é o favoritaço, porque, pô, chegar aqui, sexta-feira, depois de um 4-0 no Allianz Parque, talvez, segundo nossos colegas, o maior jogo da história do Allianz Parque, né, do estádio do Palmeiras, falar que o Palmeiras é o favoritaço, seria meio fácil. A gente tem que analisar pés no chão. Pra vocês, tem um grande favorito? Diegão, tem um grande favorito? Então, até engraçado, ontem a gente tava no Puxeta aqui, e o Fefux, inclusive, o Fefux profetizou o 4-0 pro Palmeiras. Será que o Fefux tá feliz hoje? Não sei se ele já acordou também, né? Mas lembrando aqui, cara, que assim, ontem no programa a gente fez a mesma discussão, né? Quem será o favorito Se na final? passasse o Palmeiras... E eu até falei, cara, se o Palmeiras ganhar, vai ser 4-0, 5-0, o Palmeiras... Então não tem como dizer, porque ontem o Flamengo seria um favorito, porque ganhou do Racing lá, o Racing aí, uma baita comoção pro Racing chegar na final, se a gente viu o caldeirão que tava antes do jogo, e ontem todo mundo dizia, o Flamengo vai chegar como favorito contra qualquer um. E hoje a gente fala que é o Palmeiras. Então não tem, porque ainda tem um mês também pro jogo. Os dois estão disputando o título brasileiro, não dá pra dizer. Você puxou um assunto muito bom, porque, pra quem não sabe, nós trabalhamos na redação da ESPN e ao longo da semana, eu fui uma das pessoas, eu assumo, eu falei o tempo inteiro, se o Palmeiras passar da LDU, não importa como for, dá o título pro Palmeiras. Aquela resenha, né, de redação e tal. Se passar, cara, pô, 3-0 contra, se passar é campeão. Pra mim, depois do que aconteceu ontem, fica um pouquinho o favoritismo pro lado do Palmeiras, Marcel. Mas eu acho... Até porque, desculpa também, vou passar a bola pra você de novo. O Flamengo venceu o confronto direto entre os dois no Brasileirão, mas Os quem dois jogou... confrontos, os dois. Mas o mais recente venceu, só que o Palmeiras jogou melhor. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que o Palmeiras jogou melhor. Jogou melhor, jogou um pouquinho melhor. Tudo bem, o que importa é quem Mas ganhou. eu acho que Mas o Palmeiras jogou melhor. Em 2021, no Campeonato Brasileiro, os Uhum. dois turnos, o Flamengo venceu o Palmeiras os dois turnos também. Aliás, o Palmeiras, quando foi enfrentar o Flamengo na final em 2021, o Palmeiras não vencia o Flamengo há 4 anos. O Abel não tinha nenhuma vitória em cima do Flamengo. Então ali, o favoritismo era a favor do rubro-negro. Ali era muito maior do Flamengo. Muito maior. O Palmeiras vinha em baixa. Mas era o atual campeão. Tava fazendo o Campeonato Brasileiro. Não, sim, mas sim. O Palmeiras veio de 3 vices. O Palmeiras foi vice paulista pro São Paulo. Em coisa de um mês e meio, o Palmeiras foi 3 vezes vice. Vice pro São Paulo no Paulista, vice pro Defensa e Justiça na Recopa, vice pro Flamengo, pro próprio Flamengo na Supercopa. E o Palmeiras teve aquele jogo 10 dias antes, que já colocou as reservas contra o São Paulo que tava perto do rebaixamento, a torcida não engoliu bem aquilo. Aquele 2-0. 10 dias antes da final. São Paulo no Allianz, né? No Allianz, No exato. Allianz. No Allianz. Então aquilo pesou, o Palmeiras foi muito em baixa, muito em baixa. E o Palmeiras não venceu o Flamengo, acho que há 9 jogos. E aconteceu o que aconteceu. E agora o tabu no Brasileirão continua muito grande. O Palmeiras não vence o Flamengo no Campeonato Brasileiro desde 2017. No Maracanã também, há uns 10 anos. No Maracanã, já. desde 2015. Então o tabu tá muito a favor do Flamengo em Campeonato Brasileiro. Mas... Pessoal, nós flamenguistas não podemos nos apegar em tabu, que aí é uma geografia diferente. Vai ser a final em Lima. O Palmeiras se classificou ontem também, né? De forma heróica também. O Flamengo também se classificou de forma heróica. Jogo dificílimo. Cara, a dificuldade maior foram deles, né? Tomou 3 lá e acabou virando. Mas
A partir do momento que o juiz apita o fim do jogo, se configura uma outra geografia, né? Então, quem vai ganhar o jogo é quem jogar melhor, cara, na final. Em retrospecto, quem fez campanha melhor não conta em final. Final é como se fosse 2 boxeadores no ringue lutando por espaço, né? Mas eu acho que tem o tabu, né? O Flamengo, ele tem essa vantagem, mas a gente não pode se apegar nisso. Quem vai de passada é museu. O Flamengo tem que chegar sério, com postura de time grande, que ele é um time grande, e vencer essa final. Claro, já está se falando nessa final, vai se falar agora o tempo todo nesse jogo, cara. O foco, e pior que o Brasileirão unifica esses dois. É incrível. Final da Libertadores e líderes do Brasileirão, brigando por liderança no Brasileirão. Olha o tamanho dessa treta aqui, desse atrito entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Então, meu amigo, vai ser até o final. Essa disputa aí entre ambos. Mídia paulista, mídia carioca, puxando um pro outro, aquele negócio, né? Que a gente já conhece. Então, eu acho que o Flamengo é favorito pelo elenco, né? Rapaz, ambos são fortes, mas eu acho que o elenco do Flamengo é mais extenso que o do Palmeiras. Porque você tira ali, o Pedro saiu, aí você tem um Prata, tem o Bruno Henrique, claro que não é do mesmo porte, mas você tem várias peças já renomadas, né? Jogadores que já sabem, que a torcida já sabe o que pode fazer, que pode ajudar o time de certa forma. E o Palmeiras também tem, mas não do tamanho do Flamengo. Então, pra mim, eu, mesmo sendo torcedor do Flamengo, eu não arrisco falar nada, cara. Eu só digo uma coisa, que entrar com a cabeça de time grande, se entrar como entrou contra o Fortaleza, contra o Bahia, apesar também que o Bahia também ganhou pro Flamengo, ganhou pro Palmeiras. Então tem que entrar com a cabeça como jogou contra o Racing. Naquela pegada ali e sabendo que não vai ser brincadeira. E colocar um árbitro também, muito, pra mim, tem que ser árbitro de fora, não pode colocar esses árbitros americanos. Tem que botar o árbitro de fora, de repente um inglês, um árbitro FIFA mesmo de fora, gigantesco, o árbitro que apita jogo de final de Copa do Mundo, porque vai ser uma disputa gigantesca, pessoal. É uma final épica, né? E uma final épica tem que ter árbitros, VAR, tudo também de uma altura muito acima do Campeonato Brasileiro e dos campeonatos sul-americanos. Senão, vai ter a mesma polêmica de sempre. Um vai ficar reclamando da arbitragem, outro vai reclamar disso, vai reclamar daquilo, né? Reclamar do VAR, né? Então tem que ser os dois, tudo aí alinhado aí, arbitragem de alta linha, tudo alinhado, para não ter chororô e reclamação. Quem perder jogando e sem reclamar. Sempre vai ter reclamação, mas ser mais tranquilo, né? Não ser como no último duelo entre ambos aí. Beleza, pessoal? Tamo junto aí e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilha suas opiniões nos comentários e compartilha o vídeo com familiares e amigos, que isso ajuda muita gente a não propagar o nosso canal, beleza?